A paz do Senhor. Hoje a palavra está na Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivessem ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Amém? O Senhor hoje quer nos ensinar algo que nós temos que estar vigiando. Por quê? Porque nós estamos vivenciando já as profecias que o Senhor tem escrito, tem nos anunciado, tem nos ensinado, que quando a vinda de Cristo seria próxima, a apostasia entraria na igreja. E hoje está acontecendo isso. Pastor, o que é apostasia? Para resumir, apostasia é a mudança da palavra. É costumes, é coisas que o homem coloca, doutrinas do homem. Então, muitas das vezes o que está acontecendo, as igrejas hoje estão ensinando o povo, falando da palavra, não de Deus, pura e simplesmente, mas sim o que o povo quer ouvir. E às vezes você está em determinada igreja que está te agradando a palavra porque você está satisfeito com a sua vida, você está satisfeito com o que você está ouvindo, mas a sua vida não reflete isso. Você está passando luta financeira, luta no casamento, luta na saúde, perturbação, nervosismo e assim vai. Mas você está dentro da igreja. Aí você não entende por quê. E a primeira coisa que o diabo faz é você se saturar disso e abandonar a igreja. Aí você fica, não, melhor em casa, porque esses pastores, por causa disso, e sai criticando todo mundo. Aí você fica em casa, porque você ora em casa, você lê a Bíblia, e a tendência é cada vez pior, cada vez mais você está fraco espiritualmente. E é isso que o diabo quer. Por quê? Porque como ele está dizendo aqui, ó, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, a palavra é uma só. O caminho da salvação para minha alma, para a sua alma, é um só. É crer em Jesus Cristo. É deixar a palavra do Senhor transformar o nosso eu. Ou seja, a sua briga não é mais contra demônio, não. A sua principal briga é contra você mesmo. É você deixar o Espírito Santo do Senhor transformar o seu eu, tirar de você toda mesquinhez, todo orgulho, toda prepotência, toda arrogância, toda mentira, todo nervosismo, toda ansiedade, toda dúvida, todo medo e assim vai. E para isso é necessário você deixar a palavra verdadeira de Cristo entrar dentro de você. Não querer você ouvir o que você quer ouvir. Não querer buscar a Deus só para tirar, aquele peso que está dentro de você, aquela agonia, você está buscando uma resposta, não aguento mais, minha vida, meu casamento, minha vida sentimental, minha vida financeira, minha saúde. Você só vai buscar a Deus quando você está necessitado. E quando vem a cura, vem a libertação, vem a bonança, vem o milagre do Senhor, você abandona Cristo.
Aí o que acontece? Aí cai de novo. Aí você vai procurar o quê? Aí você começa a querer firmar. Aí você vai procurar lugares que enchem os teus ouvidos de palavra doce que te agrada. Mas a palavra de Jesus Cristo é só uma, é a sua conversão. É você deixar o amor de Cristo entrar dentro de você. Este é o caminho da salvação. Quando você deixa o amor de Cristo entrar dentro de você, você está começando a ser transformado. E quando você deixa o amor de Cristo entrar dentro de você, você começa a fazer a vontade de Cristo, que é amar o próximo, ajudar o próximo, fazer as obras do Senhor Jesus, por amor. Essa batalha, esse intervalo, essa situação que nós temos que passar, é esse aprendizado que nós temos que aprender. E muitas das vezes o caminho não é tão fácil. Por quê? Porque é o nosso eu, é o nosso orgulho. Muitas das vezes, como que você vai perdoar alguém que se levanta contra ti? Como você vai orar por aquela pessoa que te maltratou, vamos falar assim, te apunhalou pelas costas, te traiu? Como que você vai amar uma pessoa dessa? Que mata, que estrupa, que rouba? Esse é o amor de Cristo. É isso que eu e você temos que fazer. Essa é a base do evangelho da salvação. Não tem outro. Não é o seu dízimo, não é a sua oferta, não é a sua fidelidade, não, é a sua conversão em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui que outros que estão colocando outras palavras, outro evangelho que é revelado pelo Espírito Santo do Senhor é anátema, é pecado. E aí você vê hoje as opções de igrejas e doutrinas que você tem hoje. Todas que confessam o nome de Jesus Cristo, Jesus está ali. Jesus está dando a oportunidade para mim, para você, para todo ser vivo, ser humano, buscar a presença dele. Uns quer igreja de fé, outros quer igreja de louvor, outros quer igreja de palavra, outros quer igreja de ensinamento, outros quer igreja de cura, outros quer igreja de libertação, e outros querem isso, querem aquilo. Está ali a igreja. Agora, a transformação da palavra, o batismo real do Espírito Santo vai depender de você. De você querer pagar o preço, de você querer conhecer a Jesus Cristo, querer aprender quem é Jesus Cristo. Aí ele vai te mostrar onde que você tem que ir, o que você tem que fazer. E um caminho é certo, a transformação. Sem transformação não tem salvação. Põe isso no teu coração. Sem transformação não tem salvação. Não é pelas suas obras, não é pela sua fidelidade no dízimo, na oferta, não. É a sua transformação interior. É a transformação da palavra, para que você não venha a ser enganado. É por isso que muitos mudam o evangelho. E estão mudando. Você pode ver. Se você acompanha pela internet, você vê cada escândalo que está tendo. E você cada vez mais o que está acontecendo. O pior de tudo não é isso. O pior de tudo, a pessoa fazer o escândalo, ela já está ali, já está ali. É Deus que vai julgar. Nós não temos que condenar, não tem que fazer nada, tem que sair fora. Se Deus fala sai fora, sai fora. Agora, o pior é a pessoa que fica vendo, além dela julgar, ela não vai em lugar nenhum. Por quê? Porque no coração dela o diabo já está colocando nela a palavra da discórdia, da dúvida. E hoje o Senhor está falando com essa palavra. Acorda, desperta, se liberta. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Ele te escolheu para você fazer você sua vida grande, transformar você e sua casa, sua família para ser salvo. Mas não é da maneira que você acha que tem que ser, mas é da maneira que o Espírito Santo que vai te dar o entendimento. Porque senão você vai acontecer o que está acontecendo aqui, ó. Muitos estão lá, pregam o evangelho da salvação, daqui a pouco muda. Por quê? Porque a palavra não entrou, não enraizou. Às vezes você está dentro da igreja e está acomodado. Você já acha que está salvo, mas cadê teus frutos? Cadê os teus frutos? Mas você está dentro da igreja, você fica na roda de escarnecedores, falando mal do irmão, da irmã, do pastor, fazendo fofoca. Você vai para a igreja para conversar. Você não vai para a igreja para adorar. Você não vai na igreja para aprender a palavra.
E o pior, tem igreja hoje que a palavra é 10 minutos, 15 minutos de palavra, 20 minutos, e quando fala ainda só fala coisa que não tem nada a ver com a palavra. E você sai de lá, ai, que palavra abençoada, para com isso. O que satisfaz a tua alma? O que está te preenchendo? O que faz você ser transformado? Porque entenda algo, essa transformação interior é somente o Espírito Santo que faz essa transformação. Não é eu, não é você. O nosso papel é querer ser transformado, é querer arrancar, é querer ter paciência, é querer ter amor, é querer tirar espírito de prostituição, pensamentos de prostituição, pensamentos de mentira, desejos carnais, tudo isso é nós temos que fazer. E nesse intervalo o Espírito Santo vai enchendo você com a palavra verdadeira de Cristo. Agora você vai numa igreja que não ensina a palavra, o que você está fazendo lá? Ah, vou lá para adorar a Deus. Poxa, você vai para adorar a Deus? Agora você é uma pessoa racional, você é uma pessoa inteligente. Se você vai ficar eternamente adorando a Deus, como diz a palavra, que nós vamos estar vendo Deus, nós estamos vendo Jesus Cristo, convivendo com Ele, você acha que você vai ficar aqui na terra, que é a tua oportunidade de ser convertido, de aprender a palavra, você vai ficar aqui adorando a Deus? Sendo que você não é convertido ainda, você é convencido da palavra? Então precisa ver, você precisa analisar aonde que está, o que eu tenho que fazer. Pensa nisso, porque como ele está dizendo aqui, ó, você vê que a palavra do Evangelho é uma só, é a salvação em Cristo, a transformação do nosso coração, sermos fiel até o final, guardar e praticar a palavra. Esse é o caminho. Pratica a palavra, quanto mais você pratica, mais você vai ficando com amor, mais você vai ficando conhecedor, mais você vai fazendo. E assim é na nossa vida, quanto mais você pratica a tua profissão, mais você vai ficando experiente. E assim é, quanto mais você pratica a palavra, mais você vai ficando experiente. Ou seja, você vai ficando com mais amor de Cristo dentro de você. Mais bondade, mais fé, mais longanimidade, mais benignidade. E assim vai, mais mansidão, temperança, aí você vai dar os frutos do Espírito Santo. Você quer ver como que você está na sua transformação? É só ver se as pessoas estão vendo os frutos do Espírito dentro de você. As suas atitudes que mostram a sua conversão. A sua reação nos problemas que se levanta que mostra a sua fé, a sua reação. Se você murmura, questiona, reclama, fica nervoso, qualquer coisinha quer desistir de tudo e não tem paciência e faz, e faz, e faz. Agora, se você recebe tudo, respira fundo, entrega na mão do Senhor e confia, a sua conversão você está no caminho certo. E só isso dá base em tudo isso no quê? Através do Espírito Santo. Todo o conhecimento que você vai ter, que o apóstolo Paulo teve, ele teve um caminho, ele foi revelado pelo Espírito, como ele diz aqui, ó, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Esse é outro ponto que o Senhor quer nos ensinar. Esse entendimento está à disposição de todos nós, todo aquele que crê, todo aquele que quer buscar no Senhor uma transformação, uma mudança. Por isso que é necessário você aceitar Jesus Cristo na sua vida. Como diz a palavra, você confessa com os lábios e você crê no coração para a justiça. E aí você fecha a aliança que você desce nas águas do batismo. Se você aceitou Jesus Cristo, confessou e não desceu nas águas, não adiantou nada, você está na mesma coisa. Se você desceu nas águas do batismo, mas você não confessou Jesus Cristo, não adiantou nada, porque você não aceitou Jesus Cristo, você está descendo por empolgação, você desceu por empolgação, emoção. Não, tem que ser o processo. Aceita, confia, acredita, creio, quero mudar a minha vida, quero me arrepender, então desce nas águas, se arrepende e nasce uma nova criatura e deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. E o mesmo Espírito que veio para Paulo é para mim, é para você. Você está vendo? Quer ver onde está? Vamos lá no livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz aqui, ó: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá vendo? Esse é o Espírito Santo do Senhor. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador e crê mesmo, que desce nas águas do batismo e se arrepende de tudo e deixa ali o pecado ali naquelas águas, esse nasce de novo. Aí o Espírito Santo vem sobre ele. Aí você é transformado. Aí a palavra é revelada para ti. Por isso que muitas das vezes você lê a Bíblia e às vezes você não está entendendo. Por quê? Porque ainda falta essa transformação dentro de você. Não adianta você querer uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de prosperidade, se você não tiver o principal, o entendimento para ser transformado pelo Espírito Santo, que não adianta nada. A base nossa, o nosso guia, a nosso alicerce principal é a transformação através do Espírito Santo. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum. Então creia. Comece a entender que você foi escolhido pelo Senhor, você foi escolhida pelo Senhor. Então confia, busca no Senhor. Não fica ali pensando, querendo achar que vai fazer ou vai deixar de fazer, ou fez ou deixou de fazer. Ah, eu sou um pecador, ah, eu pequei, eu errei. E fica se condenando, para com isso. Ora para Deus, pede perdão para Deus e começa de novo e não volte a pecar de novo e assim vai, continua. E busca em Deus a sabedoria, a transformação e cada vez você vai tendo controle, cada vez mais você vai tendo controle, que aí a temperança é o Espírito Santo, o fruto do Espírito está sobre você. E aí você vai praticando e assim vai. Quando você menos espera, quando você menos imagina, você está uma pessoa transformada. E tudo que você falar, tudo que você determinar em nome de Jesus Cristo vai acontecer o milagre. Mas para isso você tem que crer, para isso você tem que querer. Para isso você precisa mudar, para isso você precisa parar de pular de galho em galho, para isso é necessário você procurar onde você ouve a palavra, aprende a palavra e pratica a palavra. Porque se você não praticar a palavra, não adianta nada. Se você não amar o teu próximo sem interesse, mas sim na vontade do Senhor, estender a mão, ajudar ele, não adianta nada. Porque você não tem um coração transformado, você tem um coração convencido e não convertido. E hoje o Senhor está nos ensinando e está nos mostrando que o próprio Paulo ele fala, acabei de falar do Evangelho, mal saio, já vem outro e fala e você cai. E sim você está na mesma coisa. Por quê? Porque o próprio Paulo fala que a revelação veio de quem? Quem ele aprendeu? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que ele falou para nós aqui? Que ele nos daria, eu vou ler de novo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você está vendo? O mesmo Espírito Santo que tem o apóstolo Paulo tem você. Tem aquele que crê, aquele que se converte para o Senhor, que entrega a sua vida para o Senhor. E o Senhor está chamando hoje, você quer ter um encontro com Ele, então entrega a sua vida 100% para Ele. Desce nas águas do batismo, se arrepende de fato e de verdade dos pecados. Se converta para Ele, você que desceu nas águas, está pecando, traga o teu pecado, peça perdão para Deus e começa de novo. Aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Abra o teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa transformar a sua vida, o teu conhecimento, a tua virtude venha resplandecer na sua casa e na sua família nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.